Final de semana agora eu fui para o Rio de Janeiro. Viajei com a equipe para o Rio de Janeiro para contar várias histórias. Gravei 3 grandes matérias, 3 grandes reportagens que vão balançar aqui. Imagine vocês, pensem em 3 grandes matérias, 3 grandes reportagens. A primeira agora, uma história que vem ainda no século XVIII. Uma antiga prostituta do Rio de Janeiro, conhecida por Bárbara, teria se tornado uma caçadora de crianças. Naquela época, imagine século XVIII, 1820, essa prostituta ganhou fama de vampira porque roubava crianças, porque as mães que não queriam crianças deixavam essas crianças, esses bebês, na roda da Santa Casa. Ela ia lá e pegava. E dizem que o fantasma dela aparece nesse lugar, no Arco do Teles, onde eu fui, e vocês vão entrar comigo. A casa, o casarão que dizem que é mal assombrado por ela, que ninguém entrava há 10 anos, eu entrei. A história, a investigação do passado, que está mais presente do que nunca. Rio de Janeiro, a nossa história começa nesse local. Largo do Teles, onde séculos atrás, precisamente, no século XVIII, o grande poderio da igreja e o grande poderio econômico de famílias importantes e milionárias, ainda do pequeno estado do Rio de Janeiro. Por esse arco passaram pessoas influentes. Funcionava aqui um local muito importante, onde inclusive escravos vinham buscar água. Esse arco hoje, que resiste ao tempo, se confunde ao passado e ao presente. A história de uma mulher que teria sido chamada de bruxa. A história do fantasma de Bárbara dos Prazeres que nós encontramos aqui. Tivemos que viajar no tempo. Na época, a família Teles, muito poderosa. O Rio Colônia, o Rio Velho. Esse local abrigou gente muito poderosa, donas de muitas terras, reis e rainhas, que dividiam nesse local do Rio de Janeiro uma história fantástica. O poder econômico do Rio de Janeiro saía desse local. E o Arco do Teles ficou muito conhecido como um ponto principal onde autoridades portuguesas e brasileiras ficavam. Em meio a todo esse poderio de igreja, dinheiro e do Rio de Janeiro, que ainda era desbravado e descoberto, uma mulher que dizem que era prostituta e que vivia perdida por aqui. A história de Bárbara dos Prazeres, que a partir de agora eu convido o meu telespectador a conhecer. Uma história fantástica que envolve uma mulher enigmática, uma mulher que caminhou por essas calçadas antigas, a qual o repórter agora passa. A mulher que se alimentava de sangue de crianças, porque não queria ficar velha. Esses prédios têm mais de 400 anos. Um local, uma travessa ainda muito preservada aqui no Rio de Janeiro. E eu tive que viajar, vir até aqui, até esse espaço, para entender a história dessa mulher, Bárbara. A prostituta vampira que roubava crianças na roda, a roda abandonada dos órfãos em hospitais aqui do Rio de Janeiro. A mulher que praticava o que se chama e o que se entende hoje de magia negra, mas que na época capturava crianças para beber o seu sangue. O historiador diz, Geraldo, uma história como essa, que dura tanto tempo, se dura é porque um fundo de verdade tem. Teria existido realmente essa antiga prostituta aqui no Rio de Janeiro? Os cariocas que agora assistem ao Geraldo, que balançam comigo, sabem da história. Dá uma olhada onde nós estamos. Uma fotografia da época. O Arco do Teles. Lago do Passo, como é conhecido
aqui no Rio de Janeiro. Você vê ainda que se preservam as mesmas janelas na frente. Você vê agora a fusão do passado e do presente. Bárbara dos Prazeres. Existem duas versões. Duas versões. Uma delas, que ela teria sido filha de uma família muito rica, aqui no Rio de Janeiro, muito rica. Teria sido abandonada, entrou em briga com a família e foi expulsa. E teria ficado andando pelas ruas da cidade. Se tornada prostituta. Era uma mulher muito bonita que chamava a atenção. Ela nasceu no ano de 1770. 1770. Para entender essa história, o Balanço procurou um historiador que há exatos 30 anos. Dá uma olhada nesses prédios, Chico. São prédios históricos, preservados. Algumas pequenas modificações, claro, de janelas, de portas, óbvio, de vidro, mas a estrutura toda que vocês estão vendo, original. Mais uma fotografia da época de onde eu estou. Bárbara dos Prazeres, a prostituta vampiro, que roubava crianças para sugar o seu sangue. Será possível que essa mulher realmente existiu? Fizemos a pesquisa. Um retrato falado do passado. Diziam que Bárbara, quando começou a ficar velha, ainda prostituta, disseram a ela que sangue de criança seria como uma poção mágica para ficar mais nova. Uma história que dura até hoje e que o fantasma dela, o espírito, estaria nesse local, independente do arranha-céu já erguido e que trouxe uma nova cara para o Rio de Janeiro. Por aqui circulavam escravos, gente poderosa, mas com o tempo esse local foi muito deteriorado, com mendigos, prostitutas. Mas no passado, no Brasil, no Rio de Janeiro colonial, escravos circulavam para cá e muitos vinham inclusive fletar, namorar aqui os escravos, que vinham buscar água e as pessoas ficavam do lado. Era aqui que Bárbara dos Prazeres vinha. A versão, inclusive de pessoas que trabalham aqui, é que Bárbara até hoje circula. Inclusive, olha, se você vê lá o topo de uma igreja, é possível entre essas vielas antigas do Rio de Janeiro encontrar um pesquisador como esse, que há exatos 30 anos cuida de tentar chegar pelo menos próximo da verdade. Essa história da Bárbara dos Prazeres, na verdade, são várias versões. E desde que eu comecei a fazer trabalho aqui de roteiro cultural no Rio, como você disse, há quase 3 décadas, as versões se acumulam, né? A versão mais acreditável, crível, seria dela ter sido uma prostituta que trabalhava aqui na área do Largo do Paço, que era uma área de grande movimento. Largo do Paço, uma palavra portuguesa que significa... É um palácio, mas ligado a um membro da família, no caso, real portuguesa, né? Para nós entendermos um pouco, Carlos, e a gente voltar ao passado. Por aqui circularam reis, gente poderosa, aquele rio da economia, de gente que era dona de terras e terras e terras. O poderio econômico do Rio de Janeiro na época era aqui. Exatamente. Você tem que pensar que o Rio, junto com Paraty, foi um dos principais portos pelos quais passava a riqueza das Minas Gerais, né? Toda aquela riqueza do Rio colonial da época do diamante, das esmeraldas, vinha do interior, passava para o Rio de Janeiro para ir para Portugal. O Rio era uma cidade bastante rica nesse período do século XVIII da Bárbara dos Prazeres.
Bárbara dos Prazeres existiu ou não? Eu costumo dizer, quando uma história vem com tanta força do passado, provavelmente ela existiu. Não seria só uma lenda. O que a gente tem são várias versões, porque escrito por contemporâneos a gente não tem mais nada, né? Não tem nada da época, né? Ela seria o quê? Uma prostituta vampira? Como eu disse, a versão mais crível, acreditável, seria que ela seria uma prostituta trabalhando aqui na área do Largo do Paço, que teria no final da vida dela enlouquecido com envelhecimento, falta de clientes, e teria se dedicado à magia negra, e que as pessoas viriam aqui atrás dos serviços dela, não mais como prostituta, mas como feiticeira. Quer dizer, ela acabou se tornando uma... Se acreditava em bruxa da época? Era muito comum na época. Você tem a ideologia do período colonial dominada pela Igreja Católica, então o mistério era muito comum na época. E você tem também a herança africana aqui no Brasil. Os escravos africanos trouxeram muito disso, né, que a gente chamaria, a grosso modo, de bruxaria, entre aspas ou não. Para vocês entenderem, Chico, o Carlos falou que aqui dentro tem um quadro que dá para vocês entenderem muito bem o que é o Rio de Janeiro antigo e onde nós estamos. Uma prostituta. Era muito comum envenenar pessoas naquela época? Havia um local aqui no Rio de Janeiro, em frente da igreja, existe até hoje, a igreja Santa Rita, no Largo de Santa Rita, que era um comércio ao céu aberto seria um hortifruti da época, era céu aberto. As pessoas iam contratar os escravos para comprar veneno, que eles envenenassem pessoas da família. Por quê? Né? Porque na época, medicina legal como a gente conhece hoje não existia, né? A medicina não estava... Hoje, travessa do comércio. Pois não, cara. Então você assassinava por envenenamento uma pessoa que você quisesse e ninguém descobria, né? A pessoa, quando morria, na época se dizia que morria de congestão ou de apoplexia, etc, etc, que na prática quer dizer que a pessoa foi envenenada, só que você não vai descobrir. Acreditaram ou não que Bárbara dos Prazeres circulou por onde nós estamos? Exatamente, especificamente ali na entrada do Arco do Teles, debaixo do Arco do Teles, que seria o ponto dela, né? O arco que já dura séculos. Esse arco é de meados do século XVIII, ele já tem mais de um quarto de milênio. Esse arco seria o arco onde a prostituta ficaria, porque muitos homens de dinheiro na época circulavam por aqui. Era como se fosse uma praça, um ponto de encontro de pessoas que se viam, que se flertavam. Para comparar com hoje, né, início do terceiro milênio, seria um shopping center da moda, né, onde todo mundo ia para conhecer outras pessoas, para paquerar, o que seria do Rio Antigo também, o que foi aqui no Rio, a Porta da Colombo. Para quem viveu Copacabana, seria a esquina da Barbosa Freitas, uma loja de departamentos que já acabou. Era um local onde as pessoas iam para paquerar, né? Mas imagine isso no século XVIII. Eu quero que vocês vejam comigo aqui. Eu quero que vocês vejam o seguinte, vem cá. Carlos, tem um quadro aqui muito interessante que você nos mostrou. Aliás, daqui a pouco, as histórias desses elevadores. As histórias desses elevadores. Daqui a pouco, não sou eu que vou contar, não. Não sou eu. Aliás, olhem só esse cofre antigo. Esse cofre que deve ter pelo menos quantos anos? Esse cofre tem uma aparência de século XVII, né? Para 400 anos. Né? Consegue imaginar que esse cofre... Abre ele para mim aqui, cara, só para você ver lá dentro. Dá uma olhada. Um cofre de pelo menos 400 anos, que lá dentro tem inclusive a boca de um leão. Isso aqui é histórico. Dá uma olhada. Pode fechar para mim, Carlos, por favor. Um cofre de mais de 400 anos. Olhem esse quadro agora, num plano aberto agora que o nosso cinegrafista vai pegar e que o Carlos vai explicar bem. Esse é o local do lado onde nós estamos. Pela vestimenta das pessoas que aparecem, isso deve ser meados do século XIX. Teria cerca de 150 anos. Nós estamos nesse quarteirão aqui,
Não dá para ver exatamente onde nós estamos mais para o meio do quarteirão. Aqui na esquina funcionou o famoso Hotel de França. Na época, para você fazer refeição na rua, geralmente era nos hotéis que você fazia refeição. Eu quero lembrar que até a década de 1850 você não tinha vida noturna na cidade. O primeiro local que abriu que você podia fazer alguma coisa em termos de vida noturna foi justamente em 1850, na década de 1850. Não tinha um dia depois das 9 horas da noite. Essa rua aqui, que é a atual Rua 1º de Março, antiga Rua Direita, foi a rua principal da colônia aqui no Rio de Janeiro. E ela foi também a linha de Marinha. A Baía da Guanabara vinha até aqui e acabava numa praia. Você vê que apesar da rua ser chamada Direita, você não vê o final da rua porque é uma curva. Sim. É a curva da praia que existia aqui. A praia foi embora, mas a curva da Rua Direita está aqui até hoje. Você tem ainda hoje de pé como construções importantes, com aparência um pouco diferente. Aqui bem na esquina, o antigo convento do Carmo. Que você vai mostrar daqui a pouco. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Esse convento, os carmelitas vieram para esse local em 1590. 1590 a cidade tinha 25 anos. E o continente americano, se você contar de Colombo, não tinha nem um século. E começaram a construir à beira-mar esse convento. E tinha a espantosa quantidade de 3 andares, que não era comum mesmo, até para você ter uma ideia. Era um monumento. Era uma coisa espantosa. Eles até foram muito criticados, dizendo que eles queriam se mostrar, levantando numa cidade que a maioria das construções tinha um pavimento, 2 no máximo, 3 pavimentos. Só um instante, mais uma vez, daqui a pouco a história desses elevadores. O vigia daqui do local, que daqui a pouco eu vou conversar com ele, tem uma história incrível. Que você particularmente acredita ou não nessas histórias? Nessas manifestações? Eu costumo dizer que quando a informação vem com muita força do passado, provavelmente aconteceu, tá? E essa história é uma história que já vem rolando há mais de 200 anos. Ela tem várias versões, né? Mas que provavelmente deve ter existido uma mulher bastante conhecida na época, né? Nesse local, isso é quase certo, né? Bárbara dos Prazeres. Agora, Carlos, essa história que nós vamos contar do sequestro de crianças, que ela sequestrava crianças e a necessidade de se beber sangue humano, de se banhar de sangue humano. É porque as bruxarias eram muito em cima. Bom, tinha as bruxarias com sacrifício de animais, e tinha as bruxarias que demandavam o que eles chamavam na época de sangue de inocente. Sangue de inocente era sangue de recém-nascido. Então, geralmente, as crianças recém-nascidas eram sequestradas e eram assassinadas, e o sangue delas era usado para esses rituais de magia negra, de bruxaria, como você queira chamar, né? Andando um pouco agora aqui até a frente do arco, não dá para a gente imaginar quantas pessoas e quanta vida teve esse arco e quantos que passaram aqui debaixo. O objetivo desses arcos, as construções no período colonial, elas não cresciam em altura, né? Então elas cresciam em extensão. Elas ocupavam o quarteirão inteiro. Então, para a pessoa não ter que dar a volta no quarteirão, geralmente no meio do quarteirão você tinha um arco que você podia passar de um lado para o outro. Então eram locais bastante, como se fossem os túneis hoje em dia. Uma cidade cheia de montanha, né? E era aqui que a Bárbara ficava. E o ponto dela seria debaixo do arco. Seria aqui, quer dizer, literalmente aqui na entrada. Literalmente aqui. Porque entendi-se o quê? Uma mulher, Carlos, parada num ponto como esse, naquela época. Exatamente como acontece hoje a prostituição de rua em qualquer cidade do planeta, né? As prostitutas têm um ponto e elas, entre aspas, se apropriam desse ponto e elas ficam sempre no mesmo local, ninguém ocupa, né? Bárbara morreu como? Olha, o que a gente tem de informação é que no final da vida dela ela teria enlouquecido e o destino final dela é incerto, tá? Ela enlouqueceu a ponto de ficar sem contato social mais nenhum, e o falecimento dela, o dia, a hora e como foi, nós não temos relatos seguros. Ela simplesmente desapareceu na história, no final da vida dela. Esse arco sofreu um incêndio?
Esse arco aqui funcionava o Senado da Câmara, que era a espécie do parlamento da época, e tinha os arquivos todos da história da cidade. No final do século XVIII, houve um incêndio, que alguns dizem que foi criminoso, a famosa queima de arquivo, e se perdeu muito, a maior parte da papelada que você tinha sobre a cidade do Rio de Janeiro nesse finalzinho do século XVIII, 1790. Olha aqui, Arco do Teles. Só o arco resistiu ao grande incêndio do conjunto arquitetônico que o encimava de propriedade da família Teles de Menezes. Em julho de 1790, quando foram reduzidos a cinzas importantes documentos do Senado da Câmara aqui instalado, tá? Então é para vocês saberem da importância real que existe nesse arco. A história realmente existiu. E aqui está a prova. Então aqui está a placa que mostra a realidade cultural inegável de uma situação que existiu, porque existem muitos contos, muitas lendas. Lenda é lenda, mas o que nós temos aqui é uma realidade do passado que se tornou uma realidade cultural. É que ela existiu, quase ninguém nega. As versões são a respeito de detalhes da vida dela, mas sempre com essa ligação com o que a gente chamaria de magia negra, que na época chamava bruxaria, né? Quais os pontos em que a Bárbara poderia ter frequentado fora o arco aqui? Olha, o Rio de Janeiro na época era diminuto, eram alguns milhares de pessoas. E quase todo mundo morava, tanto os pobres quanto os ricos, moravam em volta do Largo do Paço atual. Eram alguns quarteirões aqui em volta. Inclusive, passando pelo Arco do Teles e caminhando ao longo da Travessa do Comércio, a gente vê um local que está em pé até hoje, que era local de moradia, de residência das pessoas. Me leva lá, por favor. Aqui estaria uma reconstituição dela roubando crianças. Infelizmente, Carlos, não há registro se isso foi verdade ou não, de que crianças órfãs eram levadas na época, inclusive por essa personagem, se existiu ou não. Havia o que chamava as rodas na época, que geralmente a mais famosa era aqui na Santa Casa da Misericórdia, que as crianças indesejadas, logo depois do nascimento, você colocava numa roda, literalmente rodava, e colocava a criança para dentro do prédio. Isso era feito de noite, sem identificação da pessoa, que geralmente era a mãe, né? Agora, se alguém chegava lá e rodava de volta e conseguia sequestrar a criança, isso aí você não tem o registro, mas é possível, né? Mas o registro agora, inclusive, de um vigia aqui do local, que vocês vão ver o relato dele. A história que a gente vai ouvir desse vigia não dá para desprezar, né? Porque, como eu disse, são várias versões, né? E quando o fato vem com muita força do passado, você tem relatos de gerações sucessivas. Você tem relato de pessoas comuns que viram o fantasma dela, você tem relato de cronistas. Ah, já teve relatos de pessoas. Lá está o vigia, lá está vindo ele. Inclusive tem o relato de pessoas que viram o fantasma dela. Acho que ela aparece e some, né? Para assustar a pessoa. Fantasma clássico, né? Prazer, Geraldo. Prazer, Ramon. Você é o? Ramon. Você sabe que eu sou um caçador de fantasmas da TV, que eu conto histórias, que eu venho buscar se é só uma lenda ou se o fato realmente tem uma raiz de verdade do passado. Quanto à raiz histórica, é inegável. Isso é o Rio de Janeiro, historiadores, pesquisadores, você que me vê por todo o Brasil e pela Record Internacional, pelos mais de 160 países, sabe. Isso aqui é história. Uma prostituta que foi chamada de bruxa porque começou a caçar crianças. Inclusive, daqui a pouco nós vamos entrar numa dessas casas. Daqui a pouco, fica aqui com o Geraldo, fica no balanço, que nós vamos entrar dentro de uma dessas casas históricas, que faz parte de tudo isso. Você trabalha com vigia aqui? Eu trabalhava na época, eu estou aqui há 17 anos. Aqui aonde? No Arco do Teles, condomínio. Tá. Eu trabalho aqui há 17 anos e eu era zelador na época. Aí teve uma noite que eu... Isso em que época? Por volta de 1997, por aí.
que eu iniciei aqui em 96. Aí eu tive que dobrar, ficar à noite no lugar do vigia, que o vigia faltou. Aí eu fiquei à noite, e o pessoal comentava sempre que tinha umas histórias de elevador subir depois da meia-noite sozinho, descia sem ninguém. E também barulho de corrente à noite. E uma certa noite que eu fiquei lá, eu tenho horário de descanso de meia-noite até as 2 da manhã. Chegou esse horário, eu fui descansar. Só que eu vi o barulho. Eu pensando que tinha alguém ainda no condomínio. Só que esperei o elevador subiu, desceu e não apareceu ninguém. Era um bordel aqui, senhor? Era 9 anos para 10 anos, era tipo uma boate. Uma boate. Exato. Tá vazio há quanto tempo? Assim, ocupação mesmo de nenhum comércio ocupar ou nenhum morador ocupar? Tá mais ou menos uns 9 a 10 anos. Que não há nenhum aluguel, nenhuma... Não. Apenas só a gente alugamos, mas o espaço aí, mas não usa para nada. O senhor já ouviu falar nessa história antiga? O senhor sabe porque eu estou gravando aqui? A respeito da Bárbara dos Prazeres? Não, eu vejo muito falar, né? Que isso aqui tem muitos anos que foi feita essa igreja, etc, entendeu? Tem muito turista, entendeu? Visitando ela. Inclusive eu trabalho aqui há 10 anos, entendeu? Já viu fantasma aqui? Já viu alguma coisa estranha? Não, mas eu ouvi falar que é um pouco meio assombrado, entendeu? Principalmente aqui em cima. Que aqui em cima é assombrado? Eu vi um comentário, né? O que falaram aqui em cima desse prédio, senhor? Ele disse que antigamente era dos escravos, entendeu? Da escravidão, entendeu? Os escravos ficavam aqui? Exatamente. Circulavam por aqui? Yes. É óbvio que É claro que todo prédio antigo guarda energia, é óbvio. Esse prédio deve ter quantos anos? Olha, esse local que a gente está é a maior concentração de construções coloniais da cidade. A maioria das construções aqui foram feitas há 300, 400 anos, século XVIII, XVII. O que acontece é que a fachada engana, tá? Essa fachada, por exemplo, é início do século XX, aquela arquitetura que a gente... Mas dentro... Mas a estrutura... As paredes, a estrutura, a maior parte delas são do período colonial. Então o que nós vamos ver... bate de frente com a história que nós estamos contando lá de 1800. Essa fachada a Bárbara não viu, mas a construção provavelmente. Ela viu. Provavelmente. Ou pode ter, ou de repente pode até ter circulado em um desses. Pode até ter alugado um quarto aí, se na época alugava quarto. Agora, essa rua era uma rua muito elegante, não é a Buenos Aires que alugava quarto como se fosse motel. Essa aqui é a Rua do Ouvidor, que no século XIX foi a rua de comércio mais chique da cidade do Rio de Janeiro. Não sei se você acredita nessas coisas. Você sente alguma energia quando entra num local como esse aqui que nós estamos mostrando? Você sente alguma coisa? Acreditar não, mas respeitar sim. Então... Você não me respondeu. Você sente alguma coisa quando entra nesse lugar? Não entrei. Vamos entrar? Eu lhe digo depois se eu vou sentir ou não. Eu peço só aí alguns... Eu peço... Só alguns minutos para mim. Vamos lá? Pode ir. Nós estamos entrando num prédio histórico. Será que Bárbara dos Prazeres caminhou por essas escadas? Coincidentemente ou não, aqui chegou a funcionar um bordel. Aqui funcionou um bordel durante muito tempo. Prostitutas... Algumas das mesas aqui ainda. Tudo abandonado. Eu vou dizer para vocês onde é a energia maior da casa. Já
começou a suar. Bora, Chico. Bora, por favor. Você vê as cadeiras. Coincidentemente, nós encontramos um local, uma casa histórica, mas que abrigou pela última vez, há exatamente 10 anos. Nunca mais ninguém entrou. Nunca mais ninguém entrou. Agora essa parede que nós estamos vendo. Essa parede com pedras irregulares, e se você escavar, a massa que junta as pedras é a base de óleo de baleia, porque a Baía da Guanabara, antes de ser poluída, era cheia de baleia, e a primeira atividade comercial da Bahia era você caçar, pescar a baleia, e com o óleo da baleia você fazia o cimento da época. Esse Tá brincando? Né? Com o óleo da baleia? A baleia era o seguinte, você comia a carne, o osso da baleia você fazia botão, cachimbo, e a gordura da baleia, que seria a graxa da baleia, você usava para as lamparinas, que não tinha luz elétrica na época, e você fazia o cimento da época, que era uma argamassa à base de óleo de baleia. Gente, olha isso, você não faz ideia. Vem, Chico. É impressionante. Funcionou aqui um bordel. Mulheres se vendendo pela última vez. Aqui em cima é extraordinário. Estamos numa construção de quase 500 anos. Olha o salão agora aqui dessa casa histórica. Os telhados. Esse é o telhado típico que se fazia na colônia, que era o telhado que a gente chama de telha-vã. Ele não tem aquela laje, né, como depois ficou comum no século XX. O bordel funcionou muito tempo aqui? O bordel funcionou... Tinham muitas mulheres, muitas bárbaras aqui? Tinha muitas bárbaras aqui. Bonitas? Interessante. Dá uma olhada agora, só tem que tomar cuidado, porque nós estamos pisando. Mas olha aquele azulejo do banheiro. Tenta ir até lá, Chico, vê, vai, pisa. Por volta do que? Meados de 50, 60. Agora tem um outro, que é outro que ele quer mostrar pra mim aqui, ok? Cuidado aqui, as tábuas estão soltas. Muito cuidado aqui, ó. Não pisem aqui, por favor. Ó, aqui. Agora aqui sim, cuidado aqui, pula aqui, Chico. Bem deteriorados, né? Aqui sobreviveu Seria luxo? o que parece ter sido a gente chama uma barra de azulejos do século XIX. Esse motivo decorativo veio da Antiguidade Clássica, Grécia, Roma Antiga, a gente chama de um meandro e a gente chama de grega, tá? Esse é um motivo típico do século XIX. No período imperial, a arquitetura era neoclássica e se fazia motivo decorativo baseado em Grécia e Roma Antiga. Sente alguma coisa aqui? Vem cá, Carlos, cuidado aqui mais uma vez. A gente vem aqui fora, olha. Aqui tem uma vista belíssima. E aqui, dá uma olhada, aqui inclusive tem uma... Aqui tem a igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, que é uma igreja do século XVIII. Aquele torrinho ali levou uma bala durante a revolta da Armada, no final do século XIX, quando o exército estava brigando com a marinha. E a torre foi refeita, não sei se dá para perceber, uma torre de mármore, que não era comum no período colonial. Ela foi refeita depois de ter sido bombardeada pela marinha em 1820. Vamos lá. É bom pisar na lateral do... Pisar na lateral, tá? Muita madeira podre. Sim. Vamos. A energia aqui é muito forte. Eles não sentem. Mas quando dá para vocês verem, é um calor espiritual que é tomado. Eu sinto.
Não preciso nem dizer para vocês que tem gente lá em cima ainda. Tem. Passeando por esse painel que representa desde o tempo colônia até os dias de hoje. Esse painel é mais ou menos recente em termos históricos. Ele mostra a cena de rua. Vocês estão percorrendo ao contrário, né? Seria dos anos 60, que começa com a mini saia, chegando até o período colonial, com as pessoas vendendo os produtos em cestos na cabeça, tá vendo? Bem, vamos agora conhecer os elevadores que ele diz que acionam sozinho, né? Isso. É aqui, ó. Bem, aqui está o nosso vigia. Esse é o seu posto, é aqui que você trabalha? Eu trabalho aqui no condomínio, eu não fico aqui. Meu correzelador. Quais são os elevadores? São aqueles ali. Ele vai contar agora o que aconteceu. Vamos lá. Eu trabalhava na época, era aquele lá. O último. Esse aqui que ele tá desligado hoje, aquele virou automático também. Esse aqui subia. Subia e descia sozinho, sem ninguém. Tipo alguém tivesse chamado lá em cima, ele subia, aí eu tava lá embaixo, subia para esperar o pessoal passar aí, não descia ninguém, também não tinha mais ninguém no andar. Ele chegava aqui, abria a porta normalmente e não tinha ninguém. Quantas vezes isso aconteceu? Cara, eu trabalhei aqui uma vez à noite, aconteceu isso. Todas as vezes que eu trabalhava aqui à noite, acontecia isso. Era sempre após a meia-noite. E tinha algum sinalizador de andar apertado? Não tinha. Aqui quando. Aqui, o painel? Não. Quando o elevador se mexia? Aqui não, nada. Porque a gente ficava na portaria. Ele ativava, que era automático, ativava, subia, como se tivesse chamado lá em cima. Alguém tinha apertado o botão lá de chamada e ele subia. Parava no andar. Aí eu vinha pra cá esperar alguém descer. Só que chegava aqui e tava vazio. Histórias do Rio de Janeiro. Bárbara, a prostituta que teria se tornado assassina de crianças, buscando sangue alheio. Para finalizar, qual teria sido, Carlos, e conta a história e o fim da Bárbara? Ela teria tido um fim muito desagradável, porque como prostituta na época, ela envelheceu, perdeu os clientes, teria se dedicado uma época à magia negra, teria cobrado por isso, mas depois ela simplesmente desapareceu na história. Ela deve ter morrido como uma indigente, né? Disseram que morreu, que teria um corpo sido encontrado de uma mulher. Isso é meio complicado, porque até onde eu sei você não tem descendentes dela, né? Sim. Você poderia fazer hoje em dia o exame do DNA, né? Mas para você provar que realmente era ela, só se você encontrar um descendente dela e você fazer o exame do DNA, né? De vez em quando aparecem essas histórias, né? Ela existiu? E disso eu não tenho dúvida, tá? Agora, existem versões para a vida dela, mas todas as versões abarcam essas histórias da prostituição e da magia negra. E ela estaria viva por esses corredores, seu espírito? Nós nunca vamos saber. Bárbara dos Prazeres, que procurava clientes como as prostitutas de hoje, mas que teria escolhido um caminho trágico de pegar sangue de crianças. E dizem que ela ainda está por aqui, que o local é tomado por uma energia muito forte. Antes de finalizar a matéria, eu quero dizer isso para você, com certeza. Mais uma história que não morreu. Do Rio de Janeiro, Arco do Teles. Imagens de Francisco Paz. Você acredita nisso? Geraldo Luiz. Para o Balanço Geral.